Nós precisamos viver de uma forma tal que, de fato, tenhamos vontade, desejo de ver Jesus voltar. Amém. Preciso que a gente repense a nossa vida. O que a gente pode estar fazendo que faz com que, às vezes, fique pensando: eu sei que Cristo vai voltar e eu desejo e tudo, mas agora não é? Eu preciso ainda fazer isso, fazer aquilo outro. Eu preciso acertar a minha vida com Deus. Mas é preciso que a gente viva de tal forma que ame o retorno de Jesus. Amém? Amém. E o hino que nós cantamos sobre o tempo de ser santo, e este hino que acabamos agora de ouvir, nos dão as coordenadas para isso. Do estudo da palavra, gastar tempo com Deus, gastar tempo com o semelhante, ajudar o semelhante, tá? Orar mais, desejar ver Jesus voltar. Amém. Esta semana de oração, ela foi uma bênção para todos que dela participaram. E a gente às vezes fica pensando que é difícil todo dia ir para a casa de oração, que não vai dar certo, o trabalho, as preocupações. Mas quem foi, viu, não é, irmão Joás? É verdade. Que dá para fazer isso. E o fruto é muito bom. Amém. O resultado é muito bom, porque nos aproxima de Deus. Aqui também o irmão Carlito, né? Fez muitos momentos de oração. Não sei se todas as noites, mas... Não, nós fizemos, nós temos um círculo de oração à tarde, né? Sim. Porque, como eu disse ao irmão, não vamos deixar passar o mês de abril, porque se nós fizermos uma semana de oração agora, não tem aonde, a chuva vai nos molhar, Certo. que é do lado de fora. E como de fato, Isto foi bênção, foi chuva mesmo nessa região, não foi é muito verdade. tempo, tá Graças a Deus. Mas a partir do mês de julho e diante, vamos se preparar para a honra de Deus, né? Para fazer Amém. uma semana de oração aqui. E digo mais uma vez, o irmão que quiser vir pregar, estamos disponíveis a ajudar no que for possível, para ter a presença desse irmão aqui, dividindo o pão da vida conosco. Amém. Amém? Maravilha. Eu já me inscrevo em uma das noites. Em Amém. uma das noites eu já estou inscrito. Amém. E aí outros que desejem se Irmã Lia está inscrevam. inscrito. Irmã Luiz É? está inscrito. Amém por Irmão isso. Jorge está inscrito. Louvado seja Irmãs Deus. mulheres estão inscritas. Que bênção, irmão. Quem quiser vir, Então é isso. depois de junho, vamos para a chuva, né? Maravilhoso. Vamos abrir a Bíblia na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, 1 Pedro, lá pertinho do Apocalipse, e vamos ler este primeiro capítulo. Vamos meditar um pouco nesta mensagem e, ao estudarmos, irmãos, vamos permitir, é um apelo que eu estou fazendo a vocês, todos ouviram? Todos ouviram? Então, na medida que formos lendo, permita que esta mensagem de Deus, através do apóstolo Pedro, que eu tenho uma apreciação muito grande à mensagem de Pedro, e Deus me deu a graça, e a Rose também, de, em nossa viagem pelo Egito e pelo território de Israel, nós visitarmos a casa onde este servo de Deus morou. Que coisa maravilhosa. Uma casa simples, feita de pedra. Não existe mais telhados, mas existe como que o alicerce e algumas paredes de pedra. Se não me engano, Rose, em Cesareia, né? De Cesareia de Filipos. Filipos, acho que Se não me foi. engano, em Cesareia. Lá onde Cristo esteve. Onde Cristo curou a sogra de Pedro. Uma prova de que Pedro era o quê? Casado. Tem um santuário e uma parte do santuário, o piso é de vidro. Estão vendo? E vocês olham através daquele vidro e lá embaixo tem a casa da sogra de Pedro, a casa de Pedro. Impressionante. É fantástico, irmão. Eu vou mostrar isso algum dia aos irmãos aqui de Juremal e outras comunidades,
Nós temos fotos, temos filmes de tudo isso por onde nós passamos. Deus nos deu essa graça. Um homem simples, Pedro, um pescador, mas um homem cheio do Espírito de Deus. Amém. Que coisa maravilhosa. Isso mostra, irmãos, que não existem limites para a atuação, a intervenção do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Você não precisa ser um doutor, uma doutora, ou ser rico, ou ser um homem branco. Não precisa de nada disso. Você como é, eu como sou, Pedro como ele era. Mas ele permitiu que o Espírito de Deus habitasse nele. Ele ouviu a voz de Cristo, o convite de Cristo, e ele aceitou a Cristo, seguiu a Cristo, viveu por Cristo. E é impressionante que depois daquela noite em que Pedro negou a Jesus 3 vezes, ele, como Cristo disse que iria acontecer, quando aconteceu, Pedro caiu em si e disse a Jesus, o seu mestre, impetuoso, ainda não convertido, e ele agora pega a espada e deu um golpe. Dizem que o golpe que Pedro deu não foi só para tirar a orelha, não, foi porque o golpe ele errou e tirou o quê? A orelha. Mas ele ia o que mesmo? Decepar a cabeça, porque ele amava a Cristo e não permitia que alguém prendesse Cristo. Mas ele estava errado, ele estava enganado, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Amém. Então, o Evangelho está sendo pregado aqui em Juremal, não é com força, nem com violência, mas pelo Espírito de Deus. Amém. E este mesmo Pedro, valente, impetuoso, brabo, este homem se converteu tanto depois daquela noite que ele negou a Jesus, e que saiu e chorou amargamente. Aí ele se converteu. Ele ficou tão manso, tão crente, que cumpriram-se nele as palavras de Jesus, que um dia ele ia ser levado para um lugar que ele não queria ir. Percebem? Iam fazer com ele o que ele não queria que fizesse. Eu estive num lugar em Roma, onde existe um quadro muito grande, mostrando Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Está lá, fora da cidade de Roma. E foi isso que a tradição diz que aconteceu com Pedro. Iam matá-lo numa cruz, crucificado. Ele disse, eu não mereço. Eu não sou digno, nem sequer de morrer como meu mestre morreu. Ele então disse, me crucifiquem de cabeça para baixo. Percebem? O que é que Cristo faz com uma pessoa? Quando ela se entrega. E é isso que nós precisamos fazer. Mãe. Cada dia mais. Desapegar-se do mundo e dos seus prazeres, porque não valem nada. Não valem nada. Hoje nós temos ainda liberdade aqui, mas lá pertinho de Jerusalém não tem. E eu vi com Rose as cenas, cristãos amarrados, com as mãos para trás, andando assim, ó, na beira do mar. E o Islã atrás com uma arma na cabeça do crente. E ele de mãos amarradas, caminhando assim. E depois enfileiraram lá todos eles, 30 crentes em Jesus. Amém. E o Islã, em determinado momento combinado, deu um tiro na nuca do crente.
E ele tombou morto ali na beira-mar. E depois de morto, ou morrendo ainda, a faca no pescoço. E nós aqui não temos nada disso. Então, eu vi essas cenas. E isso toca profundamente. E nós às vezes não temos perseguição, não tem nada. E a pessoa ainda fica, não é? Brincando de ser crente. Brincando de ser crente. Não é tempo de brincar de ser crente. Vamos então ler 1 Pedro. A partir do verso 1. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Veja como Pedro, ele pregou o Evangelho. Eleitos segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação em que mesmo? Do Espírito. Para que fim? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E vejam, irmãos, a fé de Pedro como era. Não era como dos crentes de hoje, que creem no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Nós cremos em Deus, o Pai, que é o único Deus verdadeiro. Cremos em Jesus Cristo, sim, o Filho de Deus, nosso Salvador. E cremos no Espírito Santo de Deus. Não cremos num terceiro Deus que Roma inventou. Eles criam que o Deus de Jesus era o Pai de Jesus também. Olha aí o texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa construção, em um outro formato, está dizendo assim: bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tinha e tem um Deus, que é o meu Deus e é o seu Deus. Amém. E é por isso que Cristo chama você e a mim de irmão. Fátima, Deus seja louvado por isso. Que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. E é isso que nós precisamos fazer hoje, nesta manhã. Ser gerados de novo. Pedro foi gerado de novo. E por isso que ele nos ensina isso nesta manhã. Ele foi gerado de novo. Quando ele saiu e chorou amargamente, o velho Pedro morreu. O velho Paulo tem que morrer. A velha Maria, a velha Antônia tem também que morrer. Morrer para o mundo e viver para quem? Para Cristo Jesus. Amém. Para que as pessoas, ao nos verem, digam: esta pessoa tem andado com Jesus. Amém. Esse é o maior testemunho que alguém pode dar de mim e de você. Quando vieram com a homenagem da Câmara, eu disse: o que é isso? Para que eu quero essa homenagem? Eu quero um dia receber o abraço do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Não quero ir para uma câmara para ser homenageado por homens. Não quero. Digo a vocês com pureza de alma. Na hora até eu tive vontade, irmãos, eu confesso para vocês. Tive vontade. Fui tentado e disse: olha, que tal, muito bom e tal. Fui para casa pensar. O que é que eu quero nesse meio? Nada. Eu não quero. Claro que agora, ao invés de amor, eu devo receber ódio. Ele não aceita, né? Uma pessoa até amiga, querida, tal, quem fez o convite, mas Deus me deu a coragem de rejeitar, por amor de Jesus Cristo. Amém. Ele disse então que Deus nos generou
nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, meus amados, não pode murchar, guardada nos céus para vós. A fé que você tem, que eu tenho, não vai murchar. Mesmo que a gente morra, vai pro caixão, não tem problema nenhum. Como esses crentes que estão morrendo lá, ali perto da Síria, ali perto de Jerusalém e de outros lugares. Eles morrem, perdem a cabeça, como o apóstolo Paulo também perdeu. Mas ele disse: eu já estou sendo oferecido. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele não estava triste, ele não estava se lamentando, ele sabia que ia morrer decapitado. E eu vi lá, eu visitei o sítio chamado Abadia Trifontane, fica fora da cidade de Roma. Eu fui lá com minha esposa, com minha filha e com um casal de pastores aqui do Brasil, e fiquei até meio decepcionado, muito decepcionado, porque a gente lutou muito, pegou um ônibus e caminhou numa estrada lá no asfalto, lendo as placas lá em italiano, para achar esse lugar, Abadia Trifontane, onde o apóstolo Paulo foi morto por Cristo Jesus. E depois de muito sacrifício, nós chegamos lá. Para mim, aquilo foi uma grande conquista na vida. Não que eu fosse adorar aquelas paredes da Abadia Trifontane, não, mas é porque eu queria estar naquele lugar, onde um servo de Deus deu a sua vida por Cristo Jesus. Eu tinha lido uma mensagem do pastor Leomoel Esquina, dando detalhes sobre o lugar. E eu disse: eu quero conhecer esse lugar. E perguntei lá mesmo, sem saber a língua do hotel, e o rapaz me deu a dica, nós fomos achar. E lá chegando, a esposa daquele pastor, né? O pastor, né? Obrigado, meu pai. Que estava conosco, ela disse: eu não vejo graça nenhuma aqui nesse lugar. Não sei porque a gente veio para aqui perder tempo. Acho que ela queria ver um lugar de festa, um lugar de... né? Mas ali nós soubemos da lenda, que dizem que o nome Abadia Trifontane existe, porque dizem que quando decapitaram o apóstolo Paulo, colocaram ele, né, com a cabeça em cima de um tronco, e o carrasco desceu a espada para decepar a cabeça do apóstolo Paulo. Lenda, aí já entra a lenda. Disse que a cabeça voou, né, com o golpe e bateu em 3 lugares, como se fosse uma bola, né, que bate assim. E a lenda diz que em cada lugar onde a cabeça bateu, nasceu uma fonte. Isso é lenda, a gente sabe. E daí o nome Abadia Trifontane, 3 fontes. E eu tomei conhecimento disso lá nesse local. A questão da lenda a gente esquece, mas o fato é, ele foi decapitado por amor a quem? A Cristo Jesus. A lenda a gente esquece, é história, pode-se dizer até para boi dormir, mas o fato é que ele deu a vida por Cristo Jesus. Amém? Amém. E o apóstolo Pedro também foi um desses que deram a sua vida por Cristo Jesus. E ele fala então dessa herança incorruptível, incontaminável, e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, para você e para mim também. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar. No último tempo, e que a gente sabe que está se aproximando muito rapidamente. Os acontecimentos estão muito rápidos e em breve nós estaremos vendo o nosso Senhor Jesus Cristo voltar em glória e majestade. Amém. Em que vós, verso 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações.
Meus irmãos, a palavra de Deus não promete para o crente apenas prosperidade, como as igrejas estão anunciando aí. Mas o Evangelho de Jesus, que o apóstolo Pedro pregou e outros tantos pregaram, nos falam em provações, em estar contristado, estar triste algumas vezes, por causa dos problemas que nos vêm. E aqui diz no verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória e revelação de Jesus Cristo. Amém por isso. Ao qual, não o havendo visto, amais. E é exatamente isso, irmão. Nós não vimos a Jesus face a face ainda. É verdade? Mas nós amamos a Cristo. Isso significa fé. Nós ficamos aqui no verso 7. Agora o verso 8. Estamos lendo o verso 8. A mais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, a saber, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, olha irmãos, que verdade maravilhosa é essa daqui. Ouçam, eu vou ler de novo. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo, quem mesmo? O Espírito de Cristo, que estava neles, dos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Irmãos, nos ensinaram tudo trocado. Diziam que o Espírito que estava nos profetas era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não foi isso que diziam? O Espírito Santo, terceira pessoa. E eles dizem que estava nos profetas. Aqui diz não, que era o Espírito de quem? De Cristo, anunciando o que ia acontecer com o próprio Cristo. Ele profetizando acerca de si mesmo. Verso 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que ele recebeu de Deus, que Deus derramou sobre ele, e estava nos profetas. E os profetas então falavam, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros. E antigamente os profetas falavam também por meio do Espírito Santo, né? Isto. Que já era Cristo também. O Espírito de Isso Cristo. que eu estava lendo, que os antepassados de vocês negaram o Espírito Santo. Claro. E hoje também estão negando. Estão negando. Eu estava vendo aqui no Novo Testamento. Claro. Né? No dilúvio, por exemplo, qual foi o Espírito que agiu para os antediluvianos? Era o Espírito de Cristo. Eu estava lendo também sobre isso também. Que aí falam que os antediluvianos, né, que Cristo, quando ressuscitou, ou quando Cristo morreu, ele passou 3 dias, né? Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou na manhã do primeiro dia. Disse que naquela época o Espírito de Cristo saiu para pregar aos espíritos em prisão. Isso é espiritismo. O Espírito de Cristo pregou para os espíritos em prisão na época do dilúvio.
quando Noé pregava, cheio do Espírito de Cristo, espíritos em prisão, as pessoas que estavam servas de Satanás, servas do pecado. E então Noé foi usado por Deus para anunciar. Então, verso 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, irmãos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, verso 14, que antes havia em vossa ignorância. Irmãos, nós hoje não podemos mais viver como vivíamos no passado. Eu dou graças a Deus, porque hoje eu tenho 61 anos, mas eu me entreguei a Cristo com a idade de 9 anos de idade. Então há 52 anos eu me entreguei a Cristo. Eu nunca fui para prostíbulos, eu nunca fui para carnaval, eu nunca tomei cachaça e nem cerveja, e nunca fumei um cigarro, porque Deus teve misericórdia de mim quando eu ainda era pequeno. E os meus pais, a minha mãe me ensinou o Evangelho de Jesus Cristo e me livrou de tudo isso, e eu dou graças a Deus por isso. E segui a Cristo todo esse tempo, como pequeno, como fraco, como miserável, mas aos pés de Jesus, sem abrir nem para o trem. E eu louvo a Deus por isso, nesta manhã. Amém. Eu louvo a Deus por isso. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Meus amados, vocês e eu não podemos nos acostumar e não nos conformar com a perdição do mundo. Nós estamos no mundo, sim, mas nós não somos do mundo. Glórias a Deus por isso. Amém? Nós não somos do mundo. E quem quiser nos bater, nos matar, fazer qualquer coisa por a gente servir a Cristo, fique à vontade. Lá fora, estou dizendo com o pessoal lá de fora, daqui não. Nós. Mas se nos acusarem, porque nós estamos mentindo, porque nós estamos enrolando, porque nós estamos enganando, Deus tenha misericórdia. Aí nós somos dignos mesmo de castigo e de morte, e para a perdição. Mas se nos criticam, porque nós andamos com a Bíblia, porque nós fazemos a vontade de Deus, nós santificamos o sábado, porque nós pregamos a verdade do Deus verdadeiro, Deus seja louvado por isso. Amém. Até se morrer, não tem problema nenhum. Aí, irmãos, verso 15: mas como é santo, ele diz aqui, verso 15, 1 Pedro 1,15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós o quê? Santos em toda a vossa maneira de viver. E quando o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus e de Cristo, ele diz isso, é em todos os aspectos da nossa vida. Nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente, as nossas mãos, os nossos pés, nossos membros, nós temos que ser inteiramente de quem? De Cristo Jesus. Amém. E não dar oportunidade a Satanás. Nós não temos por que estar apreciando os espetáculos de Satanás, mas sim as maravilhas de Deus. Amém. É isso que nós precisamos apreciar, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E você, meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos ouvir este apelo. Deus faz esse apelo a você e a mim. Precisamos ser santos, sim. Não aquela imagem que fica na parede, né, das igrejas. Não é isso. Mas, como o irmão Joás abordou aqui na lição hoje, separado. Separado do mundo e dos prazeres do mundo para fazer a vontade de Deus. Amém. O verso 16: porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Esta ordem é de Deus. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga
segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui em uma peregrinação. Nós somos peregrinos. E muito me emocionou a expressão de um pastor chamado Desmond Ford, pastor adventista, doutor em teologia, que foi rejeitado por sua igreja, porque discordou dela em alguns aspectos doutrinários, e ele tinha razão nisso, ele tem razão nisso. E este homem agora está com 86 anos, e ainda forte, velhinho, magro, mas forte. Mora num lugar lá na Austrália, e diz que de manhã nada no mar ainda, e faz muito exercício assim para a honra e a glória de Deus. Amém. E este homem rejeitado pela sua igreja, um homem, um expert em teologia, e que enfrentou dezenas e centenas de líderes há muitos anos atrás, apresentou uma tese com quase 1000 páginas. E este homem, ele agora foi perguntado por uma revista. Eu publiquei isso na nossa página, aldeusunico.com.br, porque me tocou muito. Ele foi perguntado pela revista Spectrum, é uma revista em inglês, e perguntaram a ele: como você gostaria de ser lembrado? Era muito natural que um homem doutor em teologia, um homem muito preparado, uma cabeça muito grande, ele dissesse: eu quero ser lembrado como doutor Desmond Ford, grande teólogo. Ele não disse isso. Ele disse assim: eu quero ser lembrado como um maltrapilho a quem Cristo alcançou e a quem ele ensinou o Evangelho e o ajudou talvez a ensinar aos outros este Evangelho. Amém? Amém. Que expressão de cristianismo prático de um servo de Deus. É como Pedro, bravo, valente, usava bem a espada, mas nos últimos dias da vida, ele disse: eu nem mereço, nem morrer da forma como meu mestre morreu. Me crucifiquem, mas de cabeça para baixo, porque eu sou um pequeno, eu sou um miserável, eu sou pobre, mas eu amo a Jesus. Amém? Amém. Irmãos, esta era a fé de Pedro. E esta deve ser também a nossa fé. Eu quero concluir dizendo que estudemos mais a palavra de Deus. Vivamos mais a palavra de Deus. E anunciemos mais a palavra de Deus. Que se cumpra em nós o desejo de Deus quando disse: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Aleluia.